4. Faz mal. Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Horizontes Saudáveis e juntos vamos viajar nos meandros para uma saúde robusta. Eu sou Isidro Manque e este é Horizontes Saudáveis. Sejam uma vez mais bem-vindos a todos internautas e todos os telespectadores a esta segunda edição deste programa. Nós hoje vamos trazer um tema bastante pertinente que tem assolado não só a nossa sociedade moçambicana, mas também alguns países além de fronteiras. Falo, sim senhor, do cancro de colo de útero. E para hoje nós trazemos então tanto um especialista tanto nesta área, ele chama-se Dr. Ekbal e é médico especialista em ginecologia e obstetrícia. Seja bem-vindo, doutor, a esta edição do programa Horizontes Saudáveis. Muito obrigado. Então, antes mesmo de começarmos mesmo a dilapidar aquilo que é o tema, gostávamos mesmo de conhecer um bocadinho sobre o Dr. Ekbal, a sua área de formação, sua Muito obrigado. Muito saudações, caros ouvintes. Obrigado por ter me convidado ao nosso programa e dizer que Ekbal Abílio Manalira é meu nome completo. Eu sou natural de Melange e fiz o curso de licenciatura em Medicina. Trabalhei por 7 anos como médico de clínica geral, depois fiz a especialização em ginecologia e obstetrícia no Hospital Central de Maputo. Cá estou eu a praticar como médico especialista no Hospital Central de Quelimane, na província de Zambésia. Muito bom, nós temos verificado que a maior parte dos funcionários que lidam com situações bastante peculiares, se assim posso dizer, têm sido na sua maioria, digamos assim, estrangeiros, cubanos, coreanos, e é extremamente um ganho vermos um moçambicano que nasceu cá nas terras de Machel, a formar-se em medicina e a salvar vidas, né? Exato. Então, Dr. Ekbal, indo mesmo para aquilo que é o tema, gostávamos de compreender, de fato, o que é que vem a ser esta patologia, câncer de colo de útero. Obrigado. Antigamente, eu quando, por exemplo, estava na faculdade de medicina e começando o primeiro ano, ouvíamos dizer que o cancro do colo do útero era a doença das mulheres idosas, afetava muito mais as mulheres idosas e as estatísticas geralmente apontadas para a África subsaariana. E com o tempo, depois de terminar a faculdade, vimos que a tendência, o cenário tende a mudar. As estatísticas a nível mundial provam que o cancro do colo do útero é a quarta causa de morte em mulheres a nível mundial. 95, quase 95% dessas mortes acontecem na África subsaariana. Moçambique faz parte. Então, segundo os dados também do Ministério da Saúde, e através dos resultados de anatomia do Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital Central de Maputo, até o ano 1990, por aí 2000, foi a primeira causa de morte entre as mulheres por cancro. Na altura, o país contava com apenas um laboratório de anatomia patológica. Esse laboratório teve de diagnosticar que realmente a mulher tem cancro. Hoje, nós contamos com 4 laboratórios a nível do país, que falam do Hospital Central de Maputo, na Argentina, o Hospital de Referência Nacional, o Hospital Central da Beira, de Nampula, assim como o Hospital Central de Quelimane. Então, a Organização Mundial de Saúde declarou o cancro do colo do útero como um problema de saúde pública. E nós, como Ministério da Saúde, também havendo
ou depois de vários estudos, e muitas mulheres morrem aqui em Moçambique, a estimativa é de 11 mortes por dia por cancro do colo do útero. Isso é muito. O Ministério da Saúde declara também o cancro do colo do útero como um problema de saúde pública. Então, sendo um problema de saúde pública, todos temos de trabalhar para lutar contra esse mal que aterroriza as mulheres moçambicanas. Exato. Indo mesmo para o combate, antes mesmo do combate, eu acho que temos que atacar a questão da prevenção. E como é que nós podemos diagnosticar de forma precoce esta patologia? Bom, sei que o cancro do colo do útero é um tumor que não aparece de hoje para amanhã. É um cancro, um tumor maligno que afeta a porção inferior do colo do útero, para onde sai o bebê. Em línguas locais, falamos de mulaco e outras de chibelequelo, então são as nossas línguas maternas. Então, esta é a porção onde o que é afetada pelo cancro. Então, o que acontece nessa região do colo do útero? Ela é afetada por um tipo de vírus, chamamos de vírus papiloma humano, abreviado HPV. Então, este vírus contrai-se através das relações sexuais. E nós estamos a viver atualmente num mundo onde que tem maior incidência das infecções de transmissão sexual, incluindo HIV e outras ITs como a sífilis, gonorreia. Então, são doenças de transmissão sexual. Então, por causa dessa tendência de vida de risco, a juventude e a população no geral, a maioria das pessoas vive com o vírus do HPV. Então, por causa de outros fatores, como a imunodepressão com a presença do HIV, então, a co-infecção do vírus do HPV com o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, faz com que a imunidade da mulher seja muito mais enfraquecida e maior risco de ainda poder desenvolver o cancro do colo do útero. Mas antes de ser o cancro, começa como uma lesão. Então, essas lesões, o Ministério da Saúde já criou condições para que toda mulher possa ir à unidade sanitária para poder se fazer o rastreio, que é o despiste, para ver se a mulher tem lesão ou não. Se se faz o despiste, enquanto está na fase de lesão, significa já ter a lesão diagnosticada e vai se tratar de acordo com a gravidade da lesão. Infelizmente, o cenário é diferente. Tudo bem que o Ministério da Saúde já fez isso, temos várias unidades sanitárias ao nível do país, inclusive cá na nossa província, muitas unidades sanitárias que fazem o rastreio do cancro das lesões pré-cancerosas. Mas nós recebemos as mulheres enquanto já estão na fase avançada da doença. Exato. E falando mesmo sobre o HPV, o doutor acabou aqui exigindo que pode se transmitir por via sexual. Portanto, chego a pensar que tanto o homem pode também ser portador deste vírus, do HPV, que pode em algum momento também desenvolver o câncer ou nem por isso. Muito bem. Sendo um vírus que é transmitido por via sexual, o homem também é um dos portadores. E embora não estamos a falar disso, mas os homens que têm condiloma ou verrugas no pênis é devido à infecção por vírus do HPV. Infelizmente, estamos numa sociedade de machismo em que nós os homens, a maioria dos homens não aceita que podem ser portadores desse vírus. Razão pela qual a campanha, a sensibilização para o rastreio do cancro do colo do útero não deve ser só das mulheres. Os homens devem levar as suas parceiras também para incentivar ele a fazer o rastreio do cancro do colo do útero. E uma vez diagnosticado o HPV, que ataca tanto os homens quanto as mulheres, existem formas de tratamento para que possa ultrapassar-se essa situação caso alguém esteja infectado? Bom, na verdade, no princípio é assim, para poder se prevenir o cancro do colo do útero, talvez podemos começar por aí. Existe o que chamamos a prevenção primária.
Na prevenção primária, o Ministério da Saúde preconiza a administração de vacina contra o vírus do HPV em meninas entre 9 aos 15 anos. Pressupõe-se que essa faixa etária, as meninas ainda não começaram a praticar as relações sexuais. Então, fazendo a vacina contra o HPV faz com que quando chegar a idade em que elas iniciam as relações sexuais, não terão o vírus ou poderão reduzir o risco de ter o vírus do HPV que pode causar o cancro do colo do útero. O vírus do HPV é classificado em um vírus de baixo risco e o vírus do alto risco. O vírus do HPV do baixo risco é que causa as verrugas no pênis, as verrugas na vulva, enquanto o do alto risco é que já causa o cancro do colo do útero. Uma vez a mulher diagnosticada com o vírus do HPV, que é o laboratório de anatomia patológica que deve diagnosticar, depende do subtipo, se é do baixo risco ou do alto risco. Do baixo risco tem tendência que pode regredir depois de algum tempo, mas isso se a mulher não continuar com a vida de risco. Em termos das relações sexuais, ter múltiplos parceiros sexuais, relações sexuais desprotegidas ou exposição por o vírus de HIV. Então, o vírus pode regredir. Mas o vírus de HPV do alto risco, alguns vírus podem regredir, enquanto a maioria pode continuar no organismo por muito tempo, esperando o enfraquecimento do sistema imunológico da mulher para já poder começar a atuar. Em casos de manifestação tanto de baixo risco em que costuma causar as verrugas, é possível nós revertermos este caso para a normalidade ou só podemos controlar o vírus e a pessoa continuar a ter uma vida, digamos, pré-saudável, se assim posso dizer, porque já nessa altura poderá ter ser portador do vírus, mas não sentir os sintomas, como é a questão do sumiço, se calhar, das verrugas? Pode-se controlar o vírus através de mudança de comportamento, no caso do vírus de baixo risco. Então, isso vai ajudar com que não apanhe mais outros vírus e se não ter a vida de risco, já não vai se multiplicar os vírus existentes. Para uma mulher que tem verrugas, também pode-se fazer o tratamento. Porém, se a sua vida, a sua atitude social em termos dos riscos que pode levar a ter a infecção pelo vírus não diminuir, essa mulher continuará a ter o HPV persistente e o risco de evoluir para o cancro do colo do útero ainda é maior por causa da persistência do vírus do HPV. Por exemplo, em caso de diagnóstico, tanto um homem ou uma mulher decide aproximar a um centro médico, faz o rastreio e acaba descobrindo que é portador deste vírus. O que é aconselhável? O casal em si ir fazer tanto o tratamento ou pode-se fazer de forma individual? O casal que foi diagnosticado com o vírus do HPV precisa de fazer exames médicos de rotina. E, como eu dizia, depende se o vírus é do alto risco ou do baixo risco, porque do alto risco é que muito mais propenso para poder progredir para o cancro do colo do útero. Mas esta mulher que tem o vírus tem que ter a mudança do seu comportamento. Este é um dos fatores que pode ajudar. E se é uma mulher que ainda não tem infecção por vírus de HIV, tem que tentar ao máximo evitar, porque tendo o vírus complica ainda a situação. Exatamente. E gostávamos de perceber, já falando ainda da questão da prevenção, em que falou sobre as crianças, os adolescentes que têm uma idade antes mesmo da vida sexual ativa, podem passar por um rastreio ou por um processo de vacinação. O mesmo pode se aplicar para as pessoas que já são adultas, já têm uma vida sexual ativa. Em algum momento, algumas que também já estão infectadas pelo HPV, podem tomar a vacina? Na verdade, como dizer, existem 3 vias ou 3 maneiras de prevenção. Temos a prevenção primária,
E daí temos a prevenção secundária, que é o rastreio. Exato. E temos a prevenção terciária, que é já o tratamento. Caso for confirmado que tem um cancro, vai-se fazer um tratamento, seja um tratamento curativo ou tratamento paliativo. Atualmente, o Ministério da Saúde não liberou a administração de vacina contra HPV para as mulheres que já têm a infecção, embora que no momento está acontecendo estudos que vai ver se pode se estender para poder se administrar até em mulheres de uma idade até os 25 anos de idade. No momento não está se administrar, mas o Ministério da Saúde, junto com a Organização Mundial de Saúde, está fazendo estudos e acreditamos nós que brevemente poderá se expandir para essa faixa etária dos 15 aos 25 anos. Exatamente, amigo telespectador e internauta que também está a acompanhar a CQE, tanto esta edição do programa Horizontes Saudáveis, que quer, portanto, deixar ficar as suas dúvidas, basta para tal deixar o seu comentário em jeito de dúvida, alguma sugestão também é sempre bem-vinda. E para si também, amigo ouvinte, que queira... Ouvinte? Não, também ouvinte, mas também é tanto telespectador que está aí a acompanhar o programa e quer também anunciar a sua marca, pode também entrar em contato com a nossa produção a partir dos contatos que vai passar tanto no rodapé. Poderá também manifestar-se a partir do comentário que pode deixar ficar tanto na nossa página oficial. Estamos em conversa com o Dr. Equibal, especialista em tanto obstetrícia e ginecologia, que nos está a ajudar a entender o que é de facto a patologia do câncer, tanto do colo de útero. E voltando ainda ao bate-papo, ou seja, a conversa aqui que está a ser muito, mas muito interessante com o nosso convidado de hoje, que está, sem dúvida, a drenar o máximo de conhecimento para que as populações possam ter informação para o tratamento desta patologia que, segundo tanto a estatística aqui anunciada pelo nosso convidado, está a matar, pelo menos por dia, 11 mulheres. Este é um fator muito, mas muito preocupante. Dr. Equibal, gostávamos ainda de compreender quais são os efeitos colaterais comuns do tratamento do câncer, tanto do colo de útero. Obrigado. Na verdade, o tratamento do cancro do colo do útero depende o estadiamento em termos da gravidade. Federação Internacional de Gineco-Obstetras. Então, tem o estádio 1, estádio 2, estádio 3, estádio 4. Dentro desse estádio, por exemplo, estádio 1, tem 1A, 1B, T2A, 2B, 2B1, 2B3, 1B3. Então, essa é a gravidade. Então, primeiro estádio inicial, o cancro, a mulher pode receber um tratamento cirúrgico curativo, quer dizer, pode-se fazer uma cirurgia que pode curar a mulher, e a probabilidade de cura é de 95 a 99% quando estiver no estádio inicial. Então, se é um estádio avançado a partir do estádio 2, então esta mulher, no estádio 2, ela pode fazer um tratamento, chamamos de tratamento ou quimioterapia combinado com a radioterapia. Depois, havendo uma melhoria, poderá-se fazer uma cirurgia. De 2B em diante, essa mulher beneficia-se apenas a um tratamento que é a quimioterapia com radioterapia. Então, existem outros estadios, a partir do 3B até 4, essas mulheres, às vezes, a probabilidade de poder ter sucesso no seu tratamento é muito reduzida. E algumas até fazem um tratamento, chamamos uma quimioterapia paliativa ou radioterapia paliativa. Então, este tratamento não vai curar o cancro. Esta radioterapia, essa quimioterapia não vai curar, apenas vai aliviar os seus sintomas. Exato. E existe alguma relação
para a infertilidade nas mulheres causada em algum momento pelo câncer do colo de útero ou do mesmo HPV? Bom, na verdade, tratando sobre as infecções de transmissão sexual, tem relação com a infertilidade, porque essas infecções, causam o bloqueio das trompas do falópio. Então, quando eles bloqueiam as trompas do falópio, torna-se difícil para que haja o processo de fecundação ou mesmo da movimentação do óvulo que é fecundado. Então, falando aquilo que é a relação entre o cancro do colo do útero e a fertilidade, a fecundidade da mulher, os dados mostram que as mulheres com o cancro do colo do útero no estadio inicial podem ficar grávidas. Não que estamos a dizer que elas fiquem grávidas. Não tem nada que pode impedir elas para poder ficar grávidas, mas não é recomendado que elas fiquem grávidas quando já foram diagnosticadas com o cancro do colo do útero. Enquanto no estadio avançado do cancro do colo do útero é difícil para poder engravidar. E na verdade, para a mulher poder engravidar, tem que ter uma boa saúde, porque é uma mãe saudável que vai dar um bebê saudável. Tendo um cancro no estadio avançado, não há necessidade, na verdade, social ou mental para poder essa mulher poder ficar grávida. Exato. E para os homens, também pode causar a infertilidade, o homem torna-se estéril ou não existe nenhuma relação? Como dizia que as infecções de transmissão sexual, sim, pode causar. Isso pode causar tanto também em homens, mas não posso especificar na área dos homens, é o aspecto de uma outra subespecialidade que é a urologia. Não posso entrar em especialidade de outras. Mas sim, as infecções de transmissão sexual também podem contribuir para a infertilidade em homens. Exato. Ainda sobre a questão da reprodução, gostávamos de saber se o câncer do colo de útero pode ser hereditário. Bom, o cancro do colo do útero, os estudos mostram que existe um certo grau de hereditariedade do cancro do colo do útero. Embora na nossa região o cancro que é altamente hereditário é o cancro da mama por causa da genética. Uma vez que o cancro do colo do útero afeta um certo grau da genética da mulher em termos dos órgãos, então tem taxa, possibilidade de que sim, pode ser hereditário, mas não é comparado com a hereditariedade do cancro da mama. Exato. Na sua introdução, surgiu aqui que esta patologia antigamente era conhecida como tanto a doença das pessoas mais adultas, já num estágio de velhice, se calhar assim, na fase idosa. O que é que torna propenso as pessoas com idade avançada a poderem ser tanto atacadas por esta patologia? Na verdade, como dizia, que por causa do vírus do HPV e com a imunodepressão, por causa da imunidade que é enfraquecida na fase adulta, na velhice, tornava elas mais propensas para poder ter o cancro do colo do útero. Mas agora digo, o cancro do colo do útero, no momento, até em jovens, existe. Temos mulheres de 24, 25 anos com cancro do colo do útero. Então, agora é muito mais por causa dos fatores de risco que levam ao cancro do colo do útero, como início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros sexuais. Então, esses são os fatores. Também com a infecção do vírus da HIV, que nós sabemos que estamos numa zona em que as infecções estão muito na nossa zona, por causa dessa promiscuidade sexual, né? Que as pessoas não se protegem, e isso tudo são os fatores que levam para que as jovens também tenham atualmente o cancro do colo do útero. Exato. Depois de viajarmos e tentarmos dilapidar aquilo que é esta patologia, creio que algumas pessoas ficaram em algum momento, entre aspas, assustados, alguns viram como tanto um bicho de 7 cabeças, alguns até conseguiram se identificar e sentiram-se motivados a procurar tanto um especialista para que possa os diagnosticar. Queríamos agora perceber se, de certa maneira, existem medidas de prevenção para esta patologia. Uma luz no fundo do túnel. Queríamos saber se existe uma medida, tanto que os jovens, que quem está a acompanhar nesse exato momento o programa, pode partilhar com os familiares e pode também fazer uso dessas medidas de prevenção.
Exatamente. O cancro do colo do útero estamos a ver como um bicho de 7 cabeças, mas é um cancro prevenível. Como diz, tem prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. No momento já temos as tecnologias que nos ajudam a que as mulheres consigam prevenir-se do cancro do colo do útero. É o rastreio em massa das mulheres com lesões pré-cancerosas. Então, se nós, o que eu costumo dizer, o cancro do colo do útero pode levar 5, 10 a 15 anos para poder desenvolver a partir de uma mulher que tem uma lesão do cancro ou lesão pré-cancerosa. Então, se nós estamos a falar de uma população da Zambésia por aí quase 6 milhões e por aí quase 3,8 milhões que são mulheres. E dessas, possivelmente, talvez 1,8 ou quase 2 que já estão com uma vida sexual ativa. Então, se nós tivermos, por exemplo, 500 mulheres na província da Zambésia que tenham lesões, e essas 500 mulheres são rastreadas e encontrar que elas têm lesões, essas lesões vão ser tratadas. Então, se nós tratarmos as 500 mulheres que têm lesões do cancro do colo do útero, significa que nós reduzimos a probabilidade de que daqui a 5, 15, 10 anos, essas mulheres, em vez de desenvolver o cancro do colo do útero, não terão mais. Apenas talvez 5% delas podem desenvolver o cancro do colo do útero. Então, essa é a lógica. Vamos rastrear as mulheres, identificamos aquelas que têm lesões, tratamos. E essa mulher, se faz o rastreio hoje, ela terá que voltar depois de 2 ou 3 anos, dependendo daquilo que é o estado serológico contra o vírus do HIV. Então, por isso, o rastreio é a base. Nós, ao nível do Ministério da Saúde, nós estamos a fazer a vacinação contra o vírus do HPV à escala nacional. Porque é faseada, só estudos deve se fazer em fase. Mas no momento o rastreio é a escala nacional. Então todas as mulheres que já estão na idade fértil ou sexualmente ativas deverão fazer o rastreio do cancro do colo do útero. Isso é que vai ser o que os ingleses chamam de game changer. Mudança do jogo é através do rastreio em massa e tratamento daquelas lesões. Exato. Eu quero acreditar que o ser humano tem sempre uma mentalidade um bocadinho complexa. Em algum momento até, de facto, é difícil compreender. Algumas podem sentir-se motivadas ao assistirem tanto esta edição, com essa explicação mais clara, as pessoas podem ter essa curiosidade de ir fazer esse rastreio. Mas outras podem em algum momento se identificar tanto com relação às respostas que o doutor vai cá dando. Portanto, eu gostava de compreender quais são os sinais e alertas que uma mulher deve estar ciente em relação ao câncer do colo do útero. Os sintomas primários que pode despertar a atenção numa mulher que pode estar infectada tanto com esta patologia. Infelizmente, as lesões pré-cancerosas não têm sintomas específicos que este sintoma significa que tem cancro do colo do útero. Mas os principais sintomas que as mulheres apresentam por outras queixas, os mesmos também podem ser sintomas de um princípio de uma lesão pré-cancerosa ou mesmo do cancro do colo do útero. Exemplo, a mulher que tem corrimentos recorrentes ou persistentes que não passa com o tratamento deve se preocupar. Infelizmente, nós temos a tendência de que mesmo homens, tanto mulheres, têm algum problema, vai à farmácia comprar medicação, sem orientação médica, sem uma observação médica. Então, ela vai tratando o corrimento porque ouviu que uma prima, amiga fazia aquele tratamento, mas não foi observada. Quem disse que o problema que tem é aquela medicação que deve fazer? Quando vai ao farmacêutico, pede a medicação na farmácia privada, o farmacêutico só vai dispensar a medicação. Mas tem que ter uma orientação médica, o médico terá que observar o teu problema, precisar dessa medicação. Então, a mulher que tem dores durante o ato sexual, por exemplo, não é normal. O ato sexual não deve ser dolorido, é um momento do prazer. Então, ela sente dores durante o ato sexual, tem que questionar por quê. A mulher que tem um sangramento depois
que é fora dos padrões de menstruação normal. A mulher que tem sangramento depois ou durante o ato sexual não é normal. A mulher que sente que tem algum desconforto na região pélvica ou no seu abdômen, tem alguma mudança, emagrecimento, um sangramento que não sabe explicar, deve marcar a consulta. Deve ir à consulta para ser observada. Exato. E nós agora temos esses serviços em quase todas as unidades sanitárias, mesmo nas consultas de pós-parto, consulta de planeamento familiar, consulta de serviços de TARVO, tem os serviços de rastreio do cancro do colo do útero. Exato, e queríamos compreender, há um ditado que diz, nós somos o que comemos. Em algum momento, a nossa dieta alimentar pode influenciar para a melhoria ou para a prevenção ou para o controle tanto desta patologia? Bom, em termos dietéticos, estudos mostram que existem certos tipos de alimentação ou de alimentos que podem agravar ou que podem contribuir. Os estudos estão em andamento, mas o que a população, ou que no geral tem que ter em mente é que o cancro do colo do útero é prevenível. Assim, a principal chave para esta patologia é a infecção por vírus do HPV e com a infecção do vírus do HIV. Não tenham medo de comer, porque fala-se muito. Tem muitas empresas, muitos, como posso dizer, tem muitos suplementos que vê por aí, diz coma isso, vai evitar cancro do colo do útero, não coma isto porque vai ter cancro. Muitas teorias. Percebam aquilo que é informação das autoridades de saúde, segundo também na página oficial do Ministério da Saúde, sempre fala como deve evitar o cancro do colo do útero ou como pode fazer o rastreio e quais são os fatores de risco para o cancro do colo do útero. Porque quando algumas pessoas conversamos sobre o cancro do colo do útero, dizem, mas hoje em dia a nossa alimentação não é saudável, muita coisa. Claro que nós precisamos de uma alimentação saudável para que o nosso organismo funcione bem. A alimentação não saudável pode nos provocar certas patologias, mas não está diretamente ligada ao início de um cancro do colo do útero. Exatamente. E gostávamos também de compreender ainda sobre a questão das gestantes. São mais propensas a contraírem o câncer do colo de útero ou nem por isso? Bom, uma mulher grávida é como qualquer outra mulher, a única diferença é que ela está grávida. Se ela tem o vírus do HPV, ela pode ter a lesão, ou seja, outras mulheres ficam grávidas enquanto já tem a lesão. Durante a gravidez, a lesão pode progredir para um estádio inicial, talvez, do cancro do colo do útero. Ou seja, se ela está grávida enquanto já tem um cancro do colo do útero já no estádio avançado, é igual a outra mulher que não está grávida. Então, assim, não tem uma mudança, porque a gravidez são 42 semanas, por aí 9 meses. Então, se ela tem cancro, não vamos dizer que aquele cancro começou na gravidez, é algo que já vem antes de gravidez. Como eu disse aqui, é um processo que leva tempo para poder se desenvolver ao cancro. E o consumo de algumas substâncias, em algum momento, é tanto nocivas à saúde, no caso do tabagismo, por exemplo, pode influenciar nesta contração deste cancro do colo do útero? Bom, o tabagismo, se formos já pegar o pacote do cigarro, lá escreve fumar pode prejudicar a vida. Então, não só o tabagismo, mas o fato só de fumar o cigarro pode prejudicar a vida. Então, tem vários problemas que podem vir por causa do tabagismo. Um dos problemas mais bem conhecidos é o cancro dos pulmões. Não é o nosso tema, mas o tabagismo pode ser problema ou pode ser a causa de vários problemas de saúde. Exatamente. E falou da questão da evolução, tanto desta patologia, que temos o caso mais simples e o mais grave. É possível existirem complicações durante o processo de tratamento? Pode, em algum momento, por negligência do próprio paciente, o quadro reverter-se para o mais grave? Bom, para o cancro reverter-se para uma forma mais grave de diagnóstico, já foi diagnosticado que tem cancro.
e deve fazer um tratamento, vamos dizer, quimioterapia. Quimioterapia, os fármacos são muito fortes e a mulher começa o tratamento, depois desiste ou abandona. Então, não está a fazer o tratamento, abandonou o tratamento, pode progredir também de uma forma mais rápida. Exato. E neste exato momento, qual seria a avaliação por parte do Ministério da Saúde daquilo que é o nosso estado atual na prevenção e combate desta patologia? Bom, diria que como técnico, como alguém que está na prática, também vendo aquilo que são os dados do Ministério da Saúde, com todo o trabalho, o bom trabalho que o Ministério da Saúde faz, os profissionais fazem, nós ainda estamos longe. Estamos longe porque precisamos não só do Ministério da Saúde para fazer esse trabalho, precisamos de todos os atores a nível nacional trabalhar para combatermos o cancro do colo do útero. Nós precisamos do Ministério da Educação, nós precisamos de outros ministérios, o Ministério do Interior, precisamos da mídia principalmente para poder divulgar, sensibilizar essa informação. Precisamos dos líderes comunitários, precisamos de pessoas mais influentes das comunidades para que influenciem as pessoas, sensibilizem as pessoas, consciencializar sobre o cancro do colo do útero. Só o Ministério da Saúde não vai conseguir combater isso. E ainda nestas impossibilidades, eu queria compreender quais são os principais desafios que o Ministério da Saúde enfrenta na atualidade para o rastreio precoce desta patologia e, em algum momento, também para questões de tratamento. É difícil responder para o Ministério da Saúde. Não posso dizer, mas eu vou falar como médico. O desafio que nós temos é que as pessoas chega enquanto está no estadio avançado do cancro do colo do útero. Até algumas, quando vêm à consulta, têm medo quando pedimos a elas ou quando orientamos para poder fazer o rastreio do cancro do colo do útero. Mas o desafio, assim, no geral, para o Ministério da Saúde, sou o porta-voz do Ministério da Saúde que pode dizer, mas eu falo como equibalo, como médico que está a praticar e não como o Ministério da Saúde. Exato, eu colocava mesmo nessa vertente, queria está há bastante tempo neste percurso de tentar extinguir esta patologia, pelo menos controlar e, como falou aqui sobre alguns dados estatísticos, se tratássemos pelo menos 500 pessoas, já teríamos uma garantia que futuramente o caso ia se reduzir. E nesta guerra travada contra esta patologia, essas dificuldades que o Dr. Equibalo encontra dia após dia, falou da questão da disseminação de informação para os líderes comunitários, para as populações poderem também, essa questão da palestra, dar a conhecer as pessoas desses fatores, porque na sua maioria acabam até atingindo o estágio mais grave por não ter informação de que existe essa patologia, existe o HPV e que mesmo sem sentindo esses sintomas é importante fazer-se um posto médico para fazer o rastreio tanto deste cancro. Fazendo esta variação, qual é tanto a principal dificuldade enfrentada até então? A principal dificuldade, primeiro temos problemas culturais. As mulheres devem pedir ao marido, os parceiros devem ter autorização para ser observadas e algumas porque não acreditam nisso ou não têm informação clara sobre isso e talvez o líder não autorizou e são vários fatores, mas tem a ver com fatores culturais e sociais que todos os autores podem trabalhar para melhorar. Exato. E no âmbito da aceitação das medidas de prevenção, que é a questão do rastreio precoce, falou que em algum momento algumas, tanto pessoas numa fase etária mais baixa, né, antes mesmo da atividade sexual, é o melhor período indicado para começar a fazer o rastreio. Em algum momento levanta-se aí algum tabu de que se calhar estaríamos a incitar os menores a começarem a ter pensamentos, se calhar para ter uma atividade sexual tanto ativa? Não, desculpa, correção. As mulheres que ainda não tiveram relações sexuais não vão fazer o rastreio porque são virgens. Então não vou fazer o rastreio do cancro do colo do útero, mas aquela mulher que já mantivesse relações sexuais é que deve começar já a fazer o rastreio.
essas que ainda entre os 9 aos 15 anos, diria que elas devem fazer ou estão para fazer a vacinação contra o vírus do HPV, que é a prevenção primária. Exatamente. E queríamos em algum momento compreender com relação aos custos de tratamento, mas antes mesmo de irmos para lá, há fatores que podemos notar, se calhar pode estar a acontecer. Já recebeu alguns casos de algumas pacientes que podem ter reclamado sobre a questão do ciúme por parte dos maridos, porque por ser tanto uma temática muito delicada, lida com as partes íntimas, femininas e até masculinas, alguns maridos ou algumas pacientes já se queixaram que abandonaram o tratamento porque o marido esteve com ciúme ou porque o marido não permitiu que fosse feito o rastreio. Há essas situações? Bom, na verdade, como dizia, tem a ver com questões culturais. Há algumas mulheres, principalmente nas zonas rurais, diz que não pode fazer o rastreio porque não tem autorização do marido, ou tem que primeiro ir informar o marido. Estamos a falar de uma unidade sanitária ou uma localidade que se situa a 15 a 20 km da unidade sanitária. Então, se essa mulher volta para casa para ir consultar o parceiro, para ela poder voltar a fazer o rastreio, não temos certeza, é um dado perdido. Mas como profissionais de saúde temos que fazer um trabalho, sensibilizar, convencer para que esta mulher faça o rastreio, assim ganhamos a mulher. Exatamente. E com relação aos custos para o tratamento, falou da questão da quimioterapia, se calhar alguns fármacos, não sabemos ao certo, gostava eu de saber, se o nosso Sistema Nacional de Saúde possui os fármacos para o tratamento para esta doença e caso não tenha, quais seriam as possibilidades para uma pessoa com um nível de vida social baixo? É possível aderir ao tratamento? Existe algum programa que apoia a essas pessoas desprovidas tanto de capital? Ok. Existe um programa nacional de luta contra o cancro, não só o cancro do colo do útero, mas todos os cancros. E da última vez que eu vi, não notei nenhum problema que fala sobre a ausência dos fármacos. Então, as mulheres com cancro do colo do útero estão a fazer o tratamento. Sobre o custo, não posso dizer, não sei, sou um técnico, como dizia, talvez posso fazer depois as contas também por curiosidade de saber. É muito bom até eu como técnico tenho que saber quanto é que o Estado gasta para fazer tratamento de um determinado paciente, porque isso também nos ajuda, nós como profissionais temos que ser uso racional dos medicamentos, né? Isso é muito importante, mas não sei quais são os custos para fazer um tratamento a uma mulher com cancro do colo do útero. Isso tem a ver com os administrativos ou os que competem. Exato, mas assim, de forma, digamos, esporádica, se podemos assim proferir, é possível, ou seja, o tratamento é acessível para todas as camadas sociais? O tratamento é acessível para todas as camadas sociais. E tem que saber, para se fazer o tratamento de quimioterapia, precisas de um médico oncologista clínica para fazer o tratamento. Então, é acessível para todas as camadas. Exato. Em jeito mesmo, tanto de considerações finais, primeiramente, dizer muito obrigado pela sua participação. Passo já a palavra para poder mesmo deixar ficar alguma mensagem, alguma consideração final, tanto que gostaria de deixar ficar. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, caros espectadores, e por terem nos acompanhado. E vamos sensibilizar. Aqui o ponto-chave é o que TPC é que devemos sensibilizar muitas mulheres para fazer o rastreio do cancro do colo do útero. E os homens também têm que fazer parte, acompanhar as mulheres para fazer o cancro do colo do útero. Essa informação não pode ficar só contigo, caro espectador, irmã, prima, vizinha, colega, deve saber, deve ter essa informação que se existe cancro do colo do útero, que a mulher deve fazer o rastreio para evitar a sua evolução para um cancro invasor, que em algum momento é difícil de poder tratar. Então, se nós descobrimos a mulher enquanto está com uma lesão pré-cancerosa,
existe tratamento a todos os níveis e um tratamento curativo, enquanto na fase do cancro já é difícil para se fazer o tratamento. Exato. Muito obrigado, doutor Equibal, pela sua paciência, pela sua colaboração e pelos ensinamentos que cá deixou ficar. Com certeza foram tanto conhecimentos bastante ricos e para você, amigo ouvinte, que esteve, aliás, amigo ouvinte, sim, mas também telespectador e internauta que esteve a acompanhar esta edição do programa Horizontes Saudáveis, partilhe essa informação com amigos e familiares, como bem disse o Dr. Equibal. Se nós disseminarmos essa informação, com certeza estaremos a salvar vida. E aqui ficamos, ou seja, aqui fica então esta edição do programa Horizontes Saudáveis. Eu sou Isidro Mangue e prometo estar consigo na próxima edição a trazer-lhe o melhor da informação no que superintende à saúde humana. Até lá, beijinhos, cuida-te!